Olá, povo de Deus, terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, São Paulo Apóstolo, 25 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos dos Apóstolos 22, de 3 a 16 e Marcos 16, 15 e 18. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui, nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até à morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho de anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Paulo é um personagem do cristianismo primitivo do qual temos muitas informações, e o nosso texto de hoje é um dos 3 relatos com que Lucas enriquece a história da primitiva comunidade cristã. É evidente que não devemos ler o texto como se fosse uma descrição histórica. Lucas pretende falar do apóstolo tendo como finalidade justificar a guinada do cristianismo para o mundo pagão com a consequente rejeição judaica. Podemos ler o evento de Damasco como um processo em 3 etapas. A primeira é o encontro de Paulo com o Jesus ressuscitado, em que este lhe interroga sobre o porquê da perseguição e se lhe apresenta como Jesus Nazareno, identificando-se com todos os perseguidos por Paulo. A segunda etapa se constitui na disposição de Paulo em refazer o objetivo de sua viagem a Damasco e assumir o que Jesus lhe dissera. E a terceira etapa se caracteriza pela missão assumida por Paulo a partir do seu batismo e invocação do nome do Senhor. É interessante que estas etapas nos apresentam o itinerário para todos os que querem ser seguidores de Jesus, guiados por 3 perguntas, começando com a pergunta fundamental: quem és tu, Senhor? Ora, esta é a pergunta que todos precisamos fazer, se queremos reconhecer Jesus em nossas vidas. A segunda pergunta é igualmente muito importante: que
devemos fazer, Senhor? Uma vez conhecendo o Senhor por meio de um encontro com Ele, todos devemos nos perguntar, e agora o que devemos fazer? Aí vem a terceira pergunta: o que estás esperando? É o momento de assumir a missão. E pode ocorrer que ainda assim necessitemos de quem nos introduza na vida nova, guiando-nos pelas mãos daqueles que se encontraram já com o Senhor, para recebermos o batismo da purificação dos nossos pecados e do envio à missão. Encontro: quem és tu, Senhor? Disponibilidade: que devo fazer, Senhor? E missão: o que está esperando? 3 passos importantes no processo da vida nova do apóstolo e que pode significar muito para todos nós. Marcos 16, 15 e 18. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, nada lhes fará mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Nossos parcos versículos de hoje fazem parte de um final acrescentado ao Evangelho de Marcos por outro autor, que compreende os versículos de 9 a 20. Lendo Marcos na sua totalidade, muitos biblistas dizem que o versículo 8 do capítulo 16 é verdadeiramente o final do Evangelho. E este versículo diz: as mulheres saíram do túmulo correndo porque estavam com medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém porque tinham medo. A comunidade, lendo o Evangelho, percebia que não podia encerrar desta forma uma narrativa tão existencial e comovente. Então acrescentaram os versículos que vão de 9 a 20. Esse trecho foi criado tomando partes do final do Evangelho de Mateus, de Lucas e João, onde temos as narrativas das aparições do ressuscitado, e serve para indicar que os seguidores de Jesus devem continuar sua missão. Os versículos de hoje apresentam primeiramente o mandato missionário: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Fica claro que a missão é universal e deve envolver a todos globalmente. Essa será a missão dos seguidores de Jesus, que não devem se prender a nenhuma fronteira, quer geográfica, quer cultural ou de qualquer outra ordem. Serve bem para caracterizar a missão do apóstolo Paulo. E depois temos o alcance salvífico do batismo e a alerta de que a missão encontrará barreiras da parte daqueles que não creem e recusam a boa nova. Por fim, nosso texto apresenta os sinais que acompanharão os missionários, que de forma alguma podem ser lidos literalmente. Digo isto porque já aconteceu com pessoas fundamentalistas levarem serpentes nos cultos e morrerem picados por elas. Isso aconteceu com o pastor Mac Walford, que tinha completado 44 anos no dia anterior de sua morte. Era seguidor de uma tradição controversa em que quase 100 pessoas já perderam a vida. O pastor da cidade de Matoaca, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos, morreu após 9 horas de ser picado por uma cascavel durante um culto. Adepto de ritual perigoso, no qual pastores oram e dançam com serpentes e chegam até a beber veneno. Isso evidencia que o fundamentalismo pode nos levar à morte. Os sinais que aparecem no nosso texto de hoje podem ser interpretados como uma forma de as comunidades dizerem
que quem segue Jesus é capaz de enfrentar com coragem e ousadia as situações mais desafiadoras na missão. Isso caracteriza e bem o apóstolo Paulo, que não mediu esforços para anunciar Jesus Cristo o mais amplamente possível e que afirmou: ai de mim se não evangelizar. Há muitos séculos que a festa de São Paulo foi fixada no dia 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação do seu corpo para a Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Um beijo no seu coração.